Oi, boa tarde, pessoal. O objetivo dessa gravação é refazer, né, a gravação referente à aula de ontem, né, no dia 14 do 9, tá? Por motivos que também desconheço, né, a gravação ela acabou não acontecendo, tá? Então fizemos a aula, né, só que infelizmente a gravação ela não ficou disponível, tá? Então o objetivo desse, né, principalmente para as pessoas que perderam a aula, né, é para refazer essa gravação, né, e apontar, obviamente, recuperar os principais pontos, né, que nós discutimos então na aula de ontem, tá bom? Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né, para nós já começarmos a nossa conversa, tá bom? Então, beleza. Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Deixa eu só ver se já estamos aí compartilhando, né? Deixa eu fazer de novo para que nós não possamos ter problema, né, nessa gravação. Beleza. Agora tá ok, tá? Então vamos lá. Então iniciamos a aula, né, dizendo sobre essa frase extremamente importante, né, do Henry Ford, né? E o Henry Ford, ele dizia, né, que qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando, né? Isso nos remete, né, que qualidade tem que estar intrínseco, né, em cada um, né? Então eu não preciso, né, que ninguém me diga para fazer um produto ou um serviço de qualidade, né? Isso tem que estar dentro de mim, né? Então é isso que o Henry Ford ele queria dizer, né? Então nessa aula, né, nós gostaríamos então, né, de fazer uma trajetória histórica, né, da evolução da qualidade, só que também juntamente com a evolução das teorias de administração, né? Então, a moderna teoria da administração, ela evolui, né? Da escala do Taylor, do Fayol, né? O Taylor e Fayol foram importantes contribuidores, né? Para a administração científica, né? Para começar a estruturar melhor, né? Os processos organizacionais, né? Então, Taylor e Fayol foram muito famosos, né? Por desenvolver, né, divisão de tarefas, né, atribuição de responsabilidades, né, e essa foi a grande função deles. Depois a gente tem o Henry Ford, né, cuja contribuição extremamente importante, né, foi o desenvolvimento das linhas de montagem, né, então, seja, é, a massificação da produção, né, e junto dentro dessa linha também o Pierre Dupont e o Alfred Sloan, né. O Henry Ford, ele tinha uma preconização muito grande por padronização, né, porque entendia que a padronização, além de dar repetibilidade aos processos produtivos, né, assegurava também o maior controle de custos, né. E tanto é que a frase famosa do Henry Ford, também uma outra, né, frase famosa é: o cliente pode ter o carro que quiser, desde que seja um Ford modelo T preto, né? Então essa frase não é uma frase prepotente, né? É que o Ford ele acreditava, né, que quando você tem, né, poucos produtos na tua linha de produção, você consegue ganhar escala, né, e diminuir custo, né? Já o Alfred Sloan, né, dentro da evolução, principalmente da satisfação dos clientes, né? Os clientes, em um determinado momento, já não queriam mais os mesmos produtos, né? Então, Alfred Sloan, ele veio com uma frase importante, que é um determinado produto para cada bolso e para cada gosto, né? Então, ele começou a diversificar os automóveis, né? Que antes eram fabricados ali pelo Henry Ford, tá? Então, aqui a gente já falou na evolução das linhas de produção, né, as linhas de montagem para produção massificada, seriada lá do Ford, né? E aqui a gente começa a enxergar um pouco as contribuições dos principais gurus da qualidade, né? Gurus são aquelas pessoas, né, importantes que contribuíram como referência para determinados tópicos, né? Então, quando a gente fala gurus da qualidade, a primeira pessoa que a gente cita
é o Shewhart, né? O Shewhart ele é considerado o pai do controle estatístico da qualidade, né? E nada mais, nada menos do que ele foi um mestre do Edward Deming, né? A gente vai ver que o Deming, dentro de toda a história da qualidade, ele é a pessoa mais importante, né? Ele é considerado o pai da qualidade, né? E a gente vai ver, obviamente, as contribuições aí do Deming também, né? O Stewart ele foi o autor, né, de livros importantes, né, que é o Economic Control of Quality of Manufactured Product, né, ou Controle Econômico da Qualidade de Produtos Manufaturados, né, Statistical Method from the Point of Quality Control, né, ou método estatístico do ponto de vista do controle de qualidade, né, e ele foi o idealizador, né, do que a gente chama de cartas de controle, né. Então, quando eu tenho, e aí é importante essa trajetória também, fazendo um paralelo, né, com a trajetória da evolução industrial, né, com o aumento dos volumes de produção, obviamente a qualidade, né, ela já não podia mais ser viavelmente, né, concebida pelo artesão, né. Os volumes de produção começavam a aumentar, né, então era necessário ter métodos, né, que eu conseguisse apurar, né, a qualidade de um lote muito grande de peças sem precisar inspecionar todas as peças, né. E esse foi o estudo lá do Shewhart, né. Então, através de uma análise estatística de dados, né, ele conseguia, né, tomar a decisão de um lote grande de produção avaliando pequenas amostras, né. Então esse foi uma das grandes contribuições aí do Shewhart, né. E ele também, ele é conhecido, né, por iniciar uma ferramenta muito importante da qualidade, que é o ciclo PDCA, né, que depois ele foi disseminado lá pelo Deming, tá? E aqui o nosso Deming, né? Então, o Deming, ele é o guru mais importante da qualidade, né? O Deming, ele surge, né, numa importância grande ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? O marco da Segunda Grande Guerra Mundial foi a detonação das bombas atômicas, né? Lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, né? Onde teve uma completa destruição do Japão, né? E pós-guerra, o Japão precisava se reconstruir, né? E a reconstrução do Japão, a reconstrução econômica do Japão, só se daria através da recuperação industrial, né? E aí tanto o Demi como o Juran, eles foram estudiosos americanos, né? Que foram escolhidos pelo governo americano para irem até o Japão e ajudarem a reconstruir o país, né? Então, Deming, ele era professor, né? Assim como o Juran, eles eram professores do MIT, né? Então, consultor de renome internacional nessa área de qualidade, né? E a gente vai ver efetivamente a contribuição do Deming, né? Até hoje, para vocês terem uma ideia, né? A importância do Deming para a reconstrução japonesa, né? Até hoje se premia, né? As principais empresas japonesas em termos de qualidade, né? Através do prêmio Deming, né? Isso reconhecimento que o próprio governo japonês dá pela contribuição do Deming no período que ele teve lá trabalhando lá no Japão, né? Então, uma das principais contribuições do Deming foi o desenvolvimento do controle estatístico de processo, né? Então, novamente, né, não bastava mais, né, e não era ineficiente, né, simplesmente no final da linha de produção eu ficar separando peça boa de peça ruim, né? Então, o Deming, né, baseado nos estudos anteriores do Shewhart, né, ele começou a fazer análise estatística, né, da variação dos processos, né? Então, como que os processos variavam, né? E quais eram as influências dessas variações de processo para a qualidade dos produtos, né? Então, ele começou a identificar, através de análise estatística, quais eram as variáveis importantes para a manutenção da qualidade dos produtos, né? Então, essa foi uma das maiores contribuições aí do nosso amigo Deming, ok? Tá? Depois o Deming também, né? O Deming ele foi muito responsável também por conscientizar, né, principalmente o empresariado japonês, da importância da qualidade, né, não só para a sobrevivência, né, não só para a recuperação econômica da indústria japonesa,
como também para o crescimento futuro do Japão, né? E ele externou, né, esse pensamento dele através do que a gente chama de 14 princípios de Deming, né? E é muito interessante, né? Porque se a gente olha os 14 princípios do Deming hoje, né, esse tema ele é muito atualizado, né? Então, apesar de ter se passado mais de 50 anos, né, que o Deming idealizou isso, ainda é bastante atual, né? E, obviamente, o ciclo PDCA, né, que nós vamos falar agora, né? Então, o ciclo PDCA, ele é um ciclo que ele é considerado um ciclo de melhoria contínua, né? Que ele foi chamado também de Deming-Well, né? Isso pelo formato do ciclo PDCA, que é esse formato que vocês estão vendo aí no lado esquerdo abaixo, né? Então, o PDCA, ele é um pensamento ordenado, né? De como eu faço para melhorar um determinado processo, melhorar uma determinada atividade, né? Então, o PDCA, ele é uma ferramenta cujas siglas em inglês, né, significam P de planejamento, D de execução, C de verificação e A de ação, né? Então é P de plan, D de do, C de check e o A de action, tá? E o ciclo PDCA, ele se baseia no seguinte: eu tenho que ter uma fase de planejamento onde eu vou identificar um determinado problema, né? Qual que é o problema que a minha organização tem, né? Através da identificação do problema, eu vou observar, né, como esse problema ele está ocorrendo dentro da minha empresa, né? Isso também é extremamente importante dentro do ciclo PDCA, né? Observar o problema ocorrendo, né? Que também mais tarde a gente vai chamar isso de game walk, né? Então ir até o local aonde o problema ele está ocorrendo, né? Depois analisar as causas, né, que estão causando aquele problema e depois baseado nas causas determinar um plano de ação para eliminar essas causas do problema. Então essa é a etapa B do ciclo PDCA. Depois a etapa D é executar o plano de ação, né? A etapa C é verificar se aquele plano de ação ele foi executado adequadamente, né? E depois na fase A do ciclo PDCA é a fase de ação, né? Então se deu certo o meu plano de ação, né? Se resolveu o meu problema, eu vou padronizar, né, esse plano de ação, né? E se não deu certo, eu retroalimento o meu PDCA, né? Que é o que a gente chama, nós giramos o PDCA de novo. Então, ou seja, vamos buscar outras causas, né, de possível ocorrência do problema e novamente vamos estabelecer plano de ação para isso. Tudo bem? Tá? Aqui uma outra pessoa que acabou contribuindo bastante, né, para a qualidade, foi o Kaoru Ishikawa, né? Kaoru Ishikawa, ele era um estudioso japonês, né? E ele teve uma contribuição muito grande por muitas coisas, né? A primeira é que ele foi o precursor, né? O pioneiro das atividades de TQC, né? Lá no Japão, TQC também é um termo em inglês, né? Que se chama Total Quality Control, né? Mas basicamente no que se baseia no TQC, né? Se baseia no envolvimento das pessoas, né? O Kaori Ishikawa, ele foi o principal guru da qualidade, né? Que a gente chama que ele veio com caráter humanista da qualidade, né? Então, o Kaori Ishikawa, ele entendia, né? Que a pessoa que estava trabalhando naquele posto de trabalho, ela era a pessoa que mais poderia dar contribuição para a melhoria de qualidade daquela atividade, né? E se a gente fizer uma analogia, né, que eu dei na aula de ontem, né? Se eu tô lá dirigindo meu carro todo dia, né? E e o carro começa a dar um determinado barulho estranho, né? Eu que estou dirigindo todo dia, eu sou o primeiro a perceber isso, né? Por quê? Porque eu estou lá no dia a dia, né? Mexendo com o carro, né? E ele percebeu isso, né? De quem está lá próximo da máquina, próximo à atividade, é a pessoa que pode melhor observar o que está acontecendo e a melhor forma de resolver um determinado problema, tá? Ele também foi o idealizador, né? Do que a gente chama de diagrama causa-efeito, né? Que também ele é conhecido como diagrama de Chikawa, né? Ou diagrama de espinha de peixe, né? Nós vamos ver que no mundo atual a gente chama esse diagrama também de diagrama 4M
ou diagrama de 6Ms, né? O Kaori Ishikawa, a gente vai falar um pouco desse diagrama, né? Mas ele é fantástico, né? Para mim determinar também de uma maneira lógica a causa de um determinado problema, né? Então ele foi professor da Universidade de Tóquio, né? E entre os livros importantes que ele desenvolveu foi, né? What is It's Total Quality Control, né? Então, o que é controle de qualidade total? The Japanese Way, ou o método japonês, né? Círculos de controle de qualidade do trabalho, né? E guia para controle de qualidade, né? Então, o Kaori Ishikawa, ele também foi o idealizador, né? De um mecanismo muito interessante, né? Principalmente nos anos de 1980, que foi os círculos de controle de qualidade, tá? Hoje em dia é muito comum a gente ver ainda esses círculos, né? Só que agora com outro nome, né? E o nome mais comum que a gente vê nos dias de hoje são as equipes Kaizen, né? Que são as equipes de melhoria contínua. As equipes Kaizen de hoje nada mais são do que os círculos de controle de qualidade do Kaori Ishikawa lá nos anos de 1980, né? Aqui é o diagrama de Ishikawa, né? O diagrama de causa e efeito, né? O Ishikawa, obviamente, né? O foco dele era o foco industrial, né? Então, o Ishikawa desenvolveu um método, né? Para facilitar a identificação de uma determinada causa de um determinado problema, né? Então, segundo o Ishikawa, né? Um determinado problema industrial, ele é causado, né? Por um desses 6 fatores, né? Primeiro fator, mão de obra, né? Segundo fator, máquina. Terceiro fator, meio ambiente. Quarto fator, método, né? Quinto fator, medição, né? E último fator, material, né? Então, se eu estou lá, se a minha máquina está produzindo, né? Algum produto defeituoso, né? Há de se convir junto com o Ishikawa, né? Que esse produto defeituoso pode ser advindo, né? De um mau treinamento, né? Uma má qualificação do operador, né? Que está relacionado à mão de obra, né? Pode ser um problema de desgaste de algum componente da máquina, né, que está relacionado ao outro M, né, a máquina do Ishikawa, né, pode estar relacionado, por exemplo, com variação de temperatura, né, vibração no meio ambiente, né, que é o outro M, né, pode estar relacionado ao método de fabricação que eu estabeleci para fabricar aquele produto que não é um método de fabricação adequado, né, pode estar relacionado ao meio de medição, né, então, muitas vezes eu meço o meu produto, né? E eu apontei que o meu produto está defeituoso, né? Só que muitas vezes o meio de medição que está ruim, né? Ou o meio de medição não é apropriado para medir aquela característica, né? Ou o próprio material, né? O material que eu estou utilizando é um material ruim, né? Então, por isso que esse material ruim acaba ocasionando problema de qualidade do meu produto, né? Então, esse método dos 6Ms, né? Do Ishikawa, ele ainda depois de anos e décadas, né, que o Ishikawa desenvolveu essa ferramenta, ainda é uma das maiores ferramentas e uma das melhores ferramentas utilizadas hoje em dia para identificação de causa de um determinado problema, seja, né, problema industrial ou seja também na área de serviços, tá? Ok? Tá? Então ele foi o guru novamente, né? Que enfatizou esse lado humano da qualidade, né? Então ele foi o idealizador, né? Do que a gente chama de círculos de controle de qualidade, né? Que teve, obviamente, a sua disseminação lá no Japão, né? Então, o que eram esses círculos de controle de qualidade, né? Então, no piso de fábrica, o Kaori Ishikawa, ele reunia um determinado grupo de operários, né? Que trabalhavam uma determinada área, né? Um determinado setor, né? E de uma forma voluntária, né? Esses funcionários, eles acabavam contribuindo com ideias de como melhorar a qualidade do produto, né? Ou de como resolver um determinado problema de não qualidade do produto, né? Tá? Ele foi também pioneiro, né, na implantação do que nós chamamos lá de TQC, né, Total Quality Control, né, que ele se baseava, obviamente, novamente, né, no lado humanista do Kaori Ishikawa, né, onde ele dizia que a qualidade era a responsabilidade de todo mundo, né, só que eu precisava ter uma coordenação, né, dessa direção da qualidade através de uma gerência da qualidade dentro da empresa, né? E esse TQC
depois ele evolui para o TQM, que é o Total Quality Management, né? Então é a conexão, né, da qualidade como função estratégica de crescimento da empresa, tá? Depois um outro guru importante, né, que foi lá do o parceiro do Demi, né, na recuperação japonesa, que foi o Juran, né? Então o Juran, entre outras contribuições, né, ele trouxe o conceito de cliente externo e interno, né? Então muitas vezes eu estou lá na minha organização, né, trabalhando, né? Então a área que recebe, né, parte do trabalho que eu executo, né, é um cliente interno da organização, né? Então, antes do Juran, o conceito de cliente era só aquele externo, né? Era aquele que comprava o meu produto ou comprava o meu serviço, né? Então, o Juran ele veio também com esse conceito de cliente interno, tá? Depois, uma outra contribuição do Juran, né, foi o desenvolvimento, né, dos custos da qualidade, né? O Juran ele foi o principal articulador, né, da comunicação da qualidade com o empresariado, né? Ele desenvolveu uma linguagem para falar com o empresário que é a linguagem financeira, né? Então, nada melhor do que sensibilizar o empresariado, né, para a qualidade, do que mostrar o quanto que ele está perdendo, né, ou o quanto que ele está desperdiçando por não ter qualidade, né? Então esse foi o desenvolvimento dos custos da qualidade que a gente vai ver também daqui a pouco mais para o final da aula, tá? E depois ele desenvolveu o que ele chamou também de trilogia Juran, né? Então o Juran ele dizia, né, que a melhoria de qualidade de uma empresa passa por três etapas, né? A primeira etapa, planejamento da qualidade, né? Onde eu vou entender quais são as necessidades do meu cliente, né? Quais são os atributos de valor, né? Que o meu cliente valoriza, né? A partir daí, eu controlo a qualidade, principalmente desses atributos de valor que o meu cliente valoriza, né? E depois uma etapa de melhoria contínua, né? Tá? Então, essa é a famosa trilogia do Juran, tá? Então, novamente, né? Como que era a trilogia? Planejamento da qualidade, né? Definição das metas de qualidade. Então, quem são os meus consumidores, né? Identificação das necessidades desses consumidores, né? A tradução dessas necessidades em especificações de produto para a minha empresa, né? Desenvolvendo um produto que atenda às necessidades desses clientes, né? E otimizando continuamente a qualidade desse produto, né? Depois o controle de qualidade, principalmente voltado ao processo, né? Para assegurar que tudo aquilo que eu planejei, né, na etapa anterior, ele seja executado, né? Então ele confere estabilidade e consistência no meu processo produtivo para garantia da qualidade do meu produto, né? Tá? E depois a melhoria da qualidade, né? Um processo de melhoria da qualidade, né? Aonde eu vou sempre identificar oportunidades de melhorar a qualidade, reduzir custo, né? Tá? Otimizar, obviamente, o processo, tá? Depois, um outro cara, que é o Feigenbaum, né? Ele foi um outro guru da qualidade, né? Só que ele era agora um americano, né? Então, ele pegou muita parte, muito daquele que foi desenvolvido, né? Lá no Japão, principalmente pelo Kaori Ishikawa, através do TQC, né? Do Total Quality Control, né? E ele conectou, né? Ele linkou isso com a estratégia da empresa, né? Através do termo Total Quality Management, né? Ou gerenciamento da qualidade total, né? Então, os princípios, né, do Feigenbaum, né, é que qualidade não significa apenas controlar a uniformidade, né? Ele foi o cara que, já que ele está ligando a estratégia, né, um dos grandes objetivos da qualidade é também reduzir custo, né? A partir do momento que eu tenho menor desperdício, eu diminuo o custo, né? E através da diminuição do custo, eu aumento a minha margem de rentabilidade da minha organização, né? Depois, né? Eu tenho que melhorar a qualidade, mas principalmente eu tenho que ouvir qual que é a qualidade esperada do meu cliente, né? Então, a questão de escuta, né, do meu cliente, né? Depois, né, que a qualidade ela é feita passo a passo, né? Trabalho de formiguinha.
trabalhando com a base de fornecedores, né, que obviamente vão fornecer insumos e matérias-primas para mim produzir, né, depois na etapa de produção e distribuição, e depois, não menor, né, na fase de vendas e assistência técnica, tá? Depois ainda, né, o Fengemau lhe dizia que qualidade tem que estar embutido no produto ou no serviço desde o início, desde a primeira etapa produtiva, né? Então, garantindo a qualidade ao longo de todo o processo, né, para chegar no fim com um produto, obviamente, sem defeito, né? E ele preconizava muito, né, o que a gente chamava de espiral da qualidade lá do Deming, né? Então, o Deming, ele enxergava a qualidade como uma série de efeitos, de causa e efeito dentro da empresa, né? Então, o Damon ele dizia que quando eu tenho um produto de qualidade, eu consigo vender mais, né? Quando eu consigo vender mais, a minha empresa cresce. Quando a minha empresa cresce, ela gera mais empregos. E quando eu gero mais empregos, né, eu consigo melhorar também o meu país, né? Então, é isso que o Deming ele preconizava com o tal da espiral da qualidade, tá? Depois, né, qualidade total, assim como Kaori Ishikawa, ele também preconizava, é a responsabilidade de todas as pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então não cabe apenas aos engenheiros, especialistas de controle de qualidade manter a qualidade do produto. Todos na empresa são responsáveis, desde o operário, né, até o presidente da empresa, tá? Então é isso que ele preconizava, né? Então, a qualidade também exige enfoque sistêmico, né? Integração das ações das pessoas, máquinas, informações, né? Então, ou seja, qualidade não é um elemento isolado dentro da minha organização, né? Tá? E depois, né? Esse enfoque sistêmico, né? Do Feigenbaum tá lá na definição de padrões, né? Definição de normas, né? Treinamento de especialistas para manter a qualidade, né? Tá? Manuais para assegurar como que eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer, né? E assegurar também instrumentos de medição de como eu vou medir essa qualidade ao longo do meu processo produtivo, né? Depois, um outro guru é o Philip Crosby, né? O Philip Crosby também, um estudioso americano, né? Que ele apresenta um conceito na década de 80, né? Que é o conceito de zero defeito, né? O importante salientar, né? É que a gente sabe, né? Que zero defeito ele é utópico, né? Tá? Mas o que o Philip Crosby quer trazer com isso, né? É um conceito filosófico, né? Que é o conceito de fazer certo da primeira vez, tá? Porque segundo o Philip Crosby, né, custa o mesmo fabricar um produto bom ou um produto ruim, né? Então, se custa o mesmo recurso, né? Se custa o mesmo tempo produzir um produto bom e um produto ruim, então por que que eu vou produzir um produto ruim, tá? E aí ele vem com um livro que ele diz que qualidade é investimento, né, tá? E aí também ele tem lá os 14 pontos, né, do Crosby com relação à qualidade como investimento, né? Então ele disse que qualidade começa com comprometimento da direção da empresa, da gerência da empresa, né? Em formatar equipes de melhoria da qualidade, né? Que pensem na qualidade, né? Durante a vida da empresa, né? Como que eu mensuro a qualidade dentro da minha organização, né? Através dos custos da qualidade, né? Trabalho muito forte de conscientização da mão de obra, né? Muito em linha com o que já preconizava o Kaori Ishikawa e depois o Feigenbaum, né? Tá? Quando alguma coisa não dá certo, processos fortes de ação corretiva, né? Para identificar a causa do problema e agir na causa, né? Planejamento de eu ter como uma meta persistente o zero defeito, né? Treinamento do supervisor, né? Entendendo que o supervisor ele é a pessoa que vai dar o exemplo, né? Para minha linha de produção de como manter a qualidade do produto, né? Dia zero defeito, né? Fixação de metas, erradicação das causas de erros, né? Depois valorizar quem está trabalhando em prol da qualidade, né? Com um sistema consultivo de qualidade, e depois, obviamente, recomeçar desde o princípio, tá? E aí vem agora, né, pessoal, os 14 princípios
do Deming, né? Que, como eu falei para vocês, ele ainda é bastante importante até hoje, né? Então, primeiro princípio, estabeleça constância de propósitos, né? Para a melhoria do produto, né? Então, o Deming já dizia, né? A melhoria de qualidade do produto traz uma maior competitividade, né? Uma vez que eu reduzo o custo, eu diminuo o desperdício, né? Depois, adote essa filosofia de melhorar a qualidade de produto, né? Então ele diz: estamos numa nova era econômica, né? Os clientes querem produtos melhores, né? Os clientes querem produtos mais baratos, né? E produtos mais baratos depende diretamente, né, do quanto que eu tenho de desperdício dentro da minha empresa, né? Depois o terceiro princípio, deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade, né? Então qualidade, inspeção não faz qualidade, né? Tá? Depois o quarto princípio, cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço, né? Olhe o custo total, né? Então, muitas vezes as empresas decidem, né, por comprar matéria-prima mais barata, né? Só que no final eu vou ter um monte de rejeito na minha linha de produção e se eu fizer a conta no final, né, saiu mais caro do que se eu tivesse comprado um material de melhor qualidade, né? Depois, quinto princípio, melhore constantemente o seu sistema de produção, né? De modo a melhorar a qualidade e a produtividade, reduzindo sistematicamente os custos, né? Depois, institua treinamento no local de trabalho, né? O Demi falava, o treinamento em sala de aula apenas não basta, né? Precisa descer lá no chão de fábrica, né? E treinar o operador no posto de trabalho, né? Depois, institua liderança, né? O objetivo da liderança da chefia é o de ajudar as pessoas a executarem um trabalho melhor, né? Que é o tal da liderança pelo exemplo, né? Depois, o oitavo princípio, elimine o medo de tal forma que todos trabalhem de forma eficaz, né? Então, é bem no conceito lá do Kaoru Ishikawa também, né? Elimine o medo, faça com que as pessoas possam dar sugestões de melhoria, né? Depois, o nono princípio, elimine as barreiras entre os departamentos, né? A empresa é uma coisa só, né? Não pode haver briga entre o departamento de produção, departamento de engenharia, departamento da qualidade, departamento de compras, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Depois, elimine lemas, exortações, né? Tem empresa que você vai, né? E você vê placas na empresa dizendo, por exemplo, o cliente é a nossa prioridade, né? E aí você vê no final do dia a empresa entregando produtos defeituosos para o cliente, né? Então não adianta só escrever, só falar, né? Tem que praticar aquilo que você está falando, né? Depois, elimine padrões de trabalho e cotas na linha de produção, né? Então, ao invés de pressionar os funcionários para eles produzirem mais, vamos produzir melhor, né? Vamos produzir com qualidade, né? Tá? Depois, o outro princípio, né? Remova as barreiras que privam o operário de seu direito de orgulhar-se de seu desempenho, né? Coloque o cara para trabalhar junto com você. Ele tem muito a contribuir, né? Depois institua um forte programa de educação e uma necessidade de autoaprimoramento, né? E depois engaje todas as pessoas nesse processo de transformação, né? Tá? Que ele dizia lá, né? E agora, pessoal, o nosso capítulo, né, que é o capítulo de custos da qualidade, né? Então, novamente, foi uma ferramenta, né, ou uma metodologia desenvolvida pelo Juran, né, para ter uma linguagem que ele pudesse se comunicar de uma maneira apropriada com a direção da empresa, tá? A direção da empresa, ela está olhando o número, né? Então, ela quer cada vez mais vender mais, lucrar mais, né? Só que o Juran queria também, né, fazer com que eles entendessem, né, que precisa produzir mais, mas precisa produzir com qualidade, né? Se eu tiver desperdício, muitas vezes esse desperdício eles acabam comprometendo a minha lucratividade, né? Tá? E aí, segundo ainda o Juran, né, custo da qualidade são todos aqueles custos que eu tenho na minha empresa para impedir a existência de falhas, né, para identificar, localizar e corrigir as falhas antes do produto ser vendido ao meu cliente, né, e depois para corrigir tais falhas, né, após o momento da venda ao meu cliente ou ao meu consumidor, né?
E aí a gente tem o que a gente chama também de custos escondidos, né? Então do tipo assim, né? A quantidade de horas extras, né, que eu tenho que fazer para reparar um produto defeituoso, né? A perda de imagem que eu tenho, né, no meu mercado quando eu lanço um produto defeituoso, né? O estresse que eu causo dentro da minha organização, porque o meu cliente precisa do produto, né? E o produto que eu produzi, ele não está de acordo, né, para mandar para o meu cliente, né? Então, todos esses custos escondidos, né, é que o Juran procurou tentar mensurar, né? Então, como medir os custos da qualidade, né? Como eu falei, ela é uma linguagem financeira, né? Então, custo da qualidade que normalmente a gente faz, né? A gente soma, né, esses custos da qualidade, né? E depois a gente divide pelo faturamento da empresa, né? Para saber qual que é o percentual de faturamento da empresa a empresa está gastando com qualidade, né? Ou muitas vezes gastando com a má qualidade, tá? E aí a gente sabe, né, que isso facilita a comunicação com a direção da empresa, né? Porque quando eu traduzo, né, essas minhas falhas, né, em valor financeiro, isso acaba sensibilizando, né, o empresário de que ele tem que mudar, né? E aqui os custos da não qualidade, né? Esses custos, né, que eu tenho quando eu produzo um produto de não qualidade, né? Então se entende aí no mundo, né, que quando esses custos, né, eles ficam em torno hoje, né, de 3 a 4% das receitas da minha empresa, tá? Ok? Tá? Ou deveriam ficar, né? E os custos da não qualidade hoje, né, principalmente para determinadas empresas, né, e chega a representar de 20 a 25% das receitas, né? Ou seja, um quarto das minhas receitas de vendas, né, eu acabo perdendo por problema de qualidade do meu produto, tá bom? Tá? E aí ele dividiu, né, os custos da qualidade em alguns grupos, né? O primeiro grupo é o que ele chamou de custo voluntário, né? É aquele custo que eu quero gastar, né, para manter a qualidade do meu produto, né? E quais são esses custos? Os custos de prevenção, né? E os custos de avaliar a qualidade durante o processo produtivo, né? E depois os custos involuntários, né? Que é aqueles que eu não quero que ocorra, né? Que são os custos de falha interna e de falha externa, né? Então, os custos de prevenção são todas aquelas atividades que eu faço para garantir que o produto defeituoso não seja produzido, né? E aí alguns exemplos interessantes, né, de prevenção, né? São os círculos de controle de qualidade, treinamento de pessoal, manutenção preventiva de máquina, né? Tudo isso faz com que eu previna a ocorrência de defeito, né? Depois, custo de avaliação são todos aqueles custos que eu tenho, né, para avaliar a qualidade do meu produto durante a fabricação, né? Para garantir que, pelo menos, eu detecte com um problema tão logo o problema aconteça, né? E esses custos de avaliação, por exemplo, inspeção de recebimento, inspeção durante o processo, as auditorias que eu faço, né, na minha linha de produção, né, os materiais que eu gasto para inspeção e teste, né, os equipamentos que eu utilizo, né, para inspecionar a qualidade do meu produto, tá? Isso aqui a gente fez em sala, né, pessoal, tá? Eu mostrei esse texto para vocês e pedi para vocês contarem quantos Fs tem nesse texto, tá? Aí uns falaram 23, outros falaram 26, né? Mas enfim, eu nunca tive o mesmo número para todo mundo, tá? E o número correto eram 36, tá? Esse exemplo eu coloquei aqui mais para evidenciar para vocês, né, que quando eu tenho alguma coisa pronta e eu vou verificar, essa atividade de verificação, ela não assegura a qualidade daquilo que eu estou verificando, tá? E aí depois, custo de falha interna, né? São todos aqueles custos, né, que eu tenho para corrigir um determinado lote defeituoso antes que ele chegue no meu cliente, tá? E alguns custos clássicos, né? Retrabalho, reclassificação, né? Sucata que eu gerei, material que eu tive que jogar fora, né? Por conta desse produto defeituoso que foi fabricado, né? Depois, as falhas externas, né? Que é tudo aquilo que ocorreu
depois que eu vendi, entreguei o produto do meu cliente, né? E aí os principais custos, custo do material devolvido, cancelamento de produto, vendas perdidas, né? Reposição para manter a imagem da empresa, né? Custo com garantia, né? Troca de peças, né? Lá na minha assistência técnica, né? E depois o pior dos custos, né? De falha externa, que é o tal do custo do recall, né? Que é puxar tudo aquilo que eu produzi e vendi, né? Trazer de volta para minha empresa, tá? O custo do recall, tá? Aí depois, o que mais que a gente falou aqui, né? Tá? A cada etapa que eu deixo de localizar um determinado defeito, ele me custa 10 vezes mais, né? Então, aqui nesse exemplo hipotético, né? Se eu tenho um determinado produto defeituoso, né? Se eu conseguir identificar na matéria-prima que o meu fornecedor ainda vai me entregar, ele poderia custar 0,003 por peça fabricada, tá? Se ao invés disso eu detecto no momento que eu recebo a minha matéria-prima, esse custo já vai para 0,03, tá? Se eu não detecto no recebimento, né, detecto durante a fabricação, cada peça defeituosa já me custa 0,3, tá? Até quando eu não consigo detectar, entreguei a peça defeituosa para o meu cliente, aí cada peça defeituosa já me custa 300, tá? E aqui alguns exemplos, né, que alguns exercícios, né, que nós também mostramos para vocês. Aqui eu tenho uma tabela, né, com vários custos dentro da empresa, né? Então, energia, matéria-prima, materiais subsidiados, conservação preventiva, reparação, né, e tudo mais, né? E aqui a gente falou para vocês quais são os custos e qualidade, né? Então, gasto com energia é custo da minha empresa, mas não é custo da qualidade. Matéria-prima, né? Compra da matéria-prima, ele é um custo variável, né? Tá? Mas ele não é um custo da qualidade, né? Enfim, quais são os custos da qualidade? Manutenção preventiva, né? Então eu paro a minha máquina para avaliar, né? Preventivamente antes que ela pare, antes que ela comece a gerar peça defeituosa, né? Depois reparação, fabriquei um determinado produto, vi que ele está errado, né? Então eu vou reparar aquele, retrabalhar o meu produto na minha linha de produção, né? Depois treinamento, né? Tá? É também um custo de prevenção, né? Então, manutenção preventiva é custo de prevenção, né? Reparação, falha interna, né? Depois, controle de operação, né? É alguém passando na linha, medindo o produto para ver se ele está bom ou não, né? É o custo de controle de operação, custo de avaliação, né? Depois, os inutilizados, né? Ou seja, tudo aquilo que eu tive que jogar fora por estar fora da especificação, né? Falha interna, né? E reclamações, falha externa, tá? Aí o que eu fiz aqui? Por exemplo, né? Custo de prevenção. Aqui eu tenho 100, né? E aqui eu tenho mais 2.500, né? Vai me dar 2.600, ó, tá? Depois, custo de avaliação, 1.000, né? Custo de falha interna, aqui eu tenho 500, né? Mais 3.500, 4.000, né? E o custo de falha externa, 2.500, tá? Se eu somar, né? O meu custo voluntário, né? Que é aquele custo que eu quero ter para manter a qualidade do meu produto, né? Tá 3.600, tá? E o custo de falha, né, tanto interna como externa, né, que é o que eu não quero ter, dá 6.500, tá? Sim, e aí como que a gente calcula custo-qualidade, né? Eu pego o custo, né? Então vamos imaginar primeiro o meu custo total, tá? Meu custo total de qualidade deu 10.100, tá? Aí eu pego 10.100, né? 10.100 e divido por 250.000, que é o faturamento da minha empresa. Ó. E aí multiplico por 100, né? Então vai dar um custo da qualidade de 4%, né? Que não tá bom, né? E aí, se eu quiser saber, né, dentro desses 4%, qual é a parcela voluntária, né, que eu estou disposto a gastar, tá? Ele me dá 1,44%, tá? E aquele custo que eu não queria de qualquer maneira, ou de maneira nenhuma, ele dá 2,6%, tá? Então, 2,6%, né, ele é muito alto, sendo que é um custo de desperdício, tá? E, no entanto, o meu custo voluntário é 1,4, tá? Aí, nesse outro exercício, o que a gente faz?
a gente pega a mesma tabelinha lá, tá? Só que aí a gente faz, né? Então vamos fazer um trabalho junto aos fornecedores, né? Vamos fazer uma qualificação dos meus fornecedores, né? E vamos também investir em treinamento, em capacitação, tá? E aí, quando a gente faz isso, ó, tá? O que que eu fiz aqui, pessoal, tá? Eu acabei aumentando, né? Opa, deixa eu só voltar, pessoal, tá? Eu acabei aqui, ó, aumentando os meus custos de prevenção, tá? Diminuir, consequentemente, aquilo que eu falei, né? Quando a gente aumenta o custo de prevenção, né? E quando a gente aumenta o custo de avaliação, consequentemente, eu vou diminuindo os meus custos de falha interna e externa, tá? Agora, nesse cenário, né? O meu custo de falha, o meu custo total, ele já está dando 8.000, ó. Então, quando eu divido por 250.000, aí já me dá 3,2%, né? Eu estava em 4%, né? Quando eu investi mais em prevenção, né? Eu consegui diminuir o meu custo da qualidade, tá bom? Tá? E aqui eu deixei, né, alguns exercícios, né, para que vocês possam também treinar, né, esses custos da qualidade, tá bom? Tá? Pessoal, novamente, né, obrigado, né? Novamente, como nós tivemos dificuldade, não conseguimos gravar essa aula ontem, né? Gastei aqui alguns minutos, né, gravando esse vídeo, né, para poder, principalmente quem ou teve um pouco de dificuldade na aula de ontem, né? Ou quem não conseguiu assistir a aula, né? Ou quem não conseguiu assistir a aula na totalidade, né? Tem, obviamente, esse vídeo aí para auxiliá-los, tá bom? Então, muito obrigado novamente, né? E nos vemos, então, na terça que vem, na nossa aula da semana 3, tá bom? Muito obrigado e até logo.